Bem-vindos mais uma vez ao canal Milton Silva Filósofo. Continuando a nossa trajetória sobre a história da filosofia, vamos continuar a nossa conversa sobre o filósofo alemão Karl Marx. Hoje vou mostrar a vocês a influência do idealismo alemão nas obras de Marx, no pensamento marxista, e também a crítica que Marx vai fazer em relação a essa corrente de estudo filosófica. Na sua juventude, Marx vai participar da corrente dos neo-hegelianos de esquerda. Feuerbach é um desses representantes. Feuerbach vai ser influenciado também por Hegel, assim como Marx, vai travar imensos debates defendendo as teses do seu mestre, e posteriormente Feuerbach vai começar a criticar a obra de Hegel, dizendo que ela não passava de uma especulação vazia. Para Feuerbach, a filosofia deveria partir do ser concreto, tratando o homem como um ser natural e um ser social. Feuerbach também vai realizar críticas em relação à religião, especificamente em duas de suas obras, A Essência da Religião e A Essência do Cristianismo. Feuerbach vai dizer que não foi Deus que criou os homens e sim o inverso. Os homens criaram Deus e colocaram em Deus tudo aquilo que desejavam ser. Colocaram em Deus tudo aquilo que os homens, de certa forma, deveriam ser. Essas ideias vão chamar a atenção de Marx e vão influenciar o pensador alemão. Posteriormente, também, Marx vai criticar tanto Hegel, que o influenciou, como Feuerbach, dizendo que os homens não poderiam ser analisados ou estudados de forma abstrata, como foi feito por Hegel, e muito menos de forma isolada, como foi feito por Feuerbach. A crítica de Marx em relação ao idealismo alemão vai se fundamentar em algumas coisas. Entre elas, a inversão entre a relação entre o que é determinante, ou seja, a realidade material, e o que é determinado, ou seja, as representações e os conceitos acerca dessa realidade. A filosofia idealista para Marx seria uma grande farsa. Por quê? Porque ela quer entender a realidade como uma manifestação de uma razão absoluta, de uma ideia absoluta que antecede aos homens. Marx vai escrever um livro no ano de 1844 chamado Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Nesse livro, Marx vai apontar dois erros fundamentais na ideologia hegeliana. Tá? E o Marx vai aprofundar esses estudos aí em relação a Hegel e vai dizer assim: a realidade não pode ser entendida como os idealistas defendem. A ideia não pode ser concebida como ponto de partida da realidade. E aí, ao colocar a ideia como ponto de partida da realidade, o Marx vai dizer: tem dois erros fundamentais na teoria idealista, que seriam elas. O primeiro dos erros, de que tudo aquilo que existe, o universo, a natureza, os seres vivos e os homens, seriam uma exteriorização, uma manifestação, uma produção do espírito, que se aliena nessas manifestações e depois de um itinerário, de um longo processo, ela volta a ser uma produção, ou na verdade vem a ser uma manifestação do saber absoluto. É uma espécie de ser outro. Eu sou outro, eu me manifesto em outro, eu me alieno em outro, e depois eu me manifesto num saber absoluto, tá? Uma forma absoluta. A própria humanidade
seria, nesse aspecto, uma manifestação alienada do espírito. E aí está o segundo erro. Os homens seriam reduzidos a meros seres de pensamento, sendo o espírito a sua essência. A crítica que Marx vai fazer é que a história ela não pode ser entendida como a realização itinerária de um espírito, ou a vontade de um espírito, ou a vontade de um saber. Os homens nesse contexto são colocados como meros predicados, como meros seres sem importância, que são envolvidos pela manifestação de um espírito. É a ideia que manifesta as coisas. Marx vai dizer não. Os homens é que produzem as ideias. A consciência não determina o homem, e sim o homem determina a consciência. É este aspecto que a teoria marxista vai criticar no idealismo, de colocar a ideia como fundamento das ações humanas, e não, o homem é sujeito das ações. É essa crítica que Marx faz em relação ao idealismo alemão, que coloca o homem como um mero passivo, como um mero coadjuvante da sua história. E não, o homem é um ser ativo, o homem é um ser social que modifica a história por meio das relações sociais. Não são as ideias que vão determinar as relações sociais, e sim as relações sociais que vão determinar as ideias. Na próxima aula tratarei especificamente da dialética marxista, dessa mudança do marxismo, do socialismo científico em Marx, esse materialismo histórico desenvolvido por Karl Marx. Até a próxima aula.